Agora vamos falar de beleza, saúde, estética e informação. Você já ouviu falar em blefaroplastia? Uma palavra difícil, mas é uma cirurgia feita na região dos olhos e tem sido muito procurada por homens e mulheres. Para falar sobre esse tipo de procedimento, nós convidamos o cirurgião plástico Márcio Grave, membro da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos. Boa tarde, doutor Márcio. Parabéns. Boa tarde. Boa tarde. Inconscientemente eu já antecipei a próxima coisa, que era ontem foi dia do cirurgião plástico, então parabéns. Muito obrigado. Pela sua escolha, né? E seja muito bem-vindo, obrigada por vir falar hoje então sobre esse assunto. Blefaroplastia, né, é uma cirurgia na região dos olhos. A quem que pode, deve fazer esse tipo de cirurgia? A blefaroplastia ela é procurada por pacientes acima de 30 anos. Eu já operei em paciente com menos de 30 anos, mas é a exceção. É para aquela paciente, para aquela pessoa que, geralmente mulher, que a queixa que eu escuto no consultório é que está borrando a maquiagem, que o olhar está pesado, ou que está sempre cansada, com aspecto de cansado, tanto pode ser superior quanto inferior. Doutor, nós separamos algumas imagens da internet, inclusive o pessoal que nos assiste está acompanhando, que é esse antes e depois, então, que assim, ele acaba dando muito mais leveza ao aspecto visual, né? Exato, até para a parte funcional, para a parte de enxergar melhor, às vezes tem paciente que acaba não enxergando de tanta pele que tem na região da pálpebra superior, além da pálpebra inferior, né? Isso, justamente, a gente está vendo imagens, algumas fizeram em cima, não é necessário fazer os dois procedimentos simultâneos? Não, depende, tem indicações, cada paciente é uma paciente, então às vezes é superior, às vezes é inferior, as duas juntas, ou só bolsa inferior, só pele superior, então cada caso é um caso. Essa imagem que a gente vê é de uma influencer, né, que ganhou projeção nacional. E ela fez, então, essa cirurgia, especialmente, eu me recordo de vê-la, a parte de cima era sempre um problema, o olho caído, né? Sim. E aí, os homens também têm buscado esse tipo de procedimento? Também. Primeiro a esposa faz, depois o homem faz após. Geralmente é essa a ordem. Em torno de 20% de homens. Doutor, quanto tempo de recuperação numa cirurgia como essa? A recuperação é rápida. A recuperação, ela às vezes fica algum roxinho, inchado em qualquer cirurgia fica em torno de 7 a 10 dias, já está com bom aspecto, é rápida, a recuperação é rápida, repouso nos 3 primeiros dias, bolsinha de gelo nas primeiras 48 horas e é uma cirurgia de recuperação rápida, só tem que cuidar com a exposição ao sol, porque com esse sol hoje, aqui em Joinville está um sol a pino e o sol ele pode pigmentar a região da cirurgia, então tem que ter cuidado com o sol. Doutor, o senhor é um profissional experiente, membro, né, de várias entidades sérias, mas é necessário ter uma boa referência, um bom médico, porque eu mesma já vi casos, né, que viralizaram na internet em que houve um excesso de retirada. Há riscos também. Exato. Existe um ponto certo para a retirada de pele. Por quê? Tem que pensar na parte funcional. Minha esposa é oftalmologista, ela sempre me fala, pense no olho. É claro, a pálpebra existe para proteger a córnea. Então não pode ser retirada em excesso, tanto superior, que aí não consegue fechar o olho, quanto inferior, que pode produzir o ectrópio, que aparece a conjuntiva, aquela região vermelha na parte inferior do olho. Eu ouvi falar de um caso, por exemplo, uma pessoa que não conseguia fechar os olhos depois, porque não tinha mais pálpebra suficiente para isso. É o tipo de cirurgia que depois de alguns anos a pessoa pode voltar a ter que fazer? Sim, eu já fiz pálpebra superior em paciente de 29 anos. Então, tinha um pouquinho de pele, incomodava o paciente, tinha indicação. Genético, geralmente é genético, a mãe tem, o pai tem, e aí passa. E depois a paciente, eu ainda não reoperei o paciente, mas nós vamos viver até os 90, 100 anos. Então, um dia será necessário reoperar. Pela própria ação do tempo, né? Ação imperdoável da gravidade, da força da gravidade. Digo isso porque até comentei com o Dr. Márcio que eu fiz há uns anos atrás, em 2014 eu fiz na parte inferior,
porque tinha essas bolsinhas, o que me causava um aspecto de cansada sempre. Exato. E assim, foi uma escolha que eu achei super acertada, porque eu me sentia depois, era como se não precisasse nem mais de maquiagem. Eu usava tanta maquiagem para esconder que pesava ainda mais. A maquiagem, ela ajuda, mas ela não ajuda na sombra. O grande problema é a sombra. A bolsa, a pele, ela gera uma sombra na iluminação. Isso aí não tem maquiagem que ainda fica craquelado depois da maquiagem. Exatamente. Doutor, o senhor falou que a partir dos 30 anos o pessoal acaba procurando mais, mas existe um limite de idade para que seja feita? Não existe mais limite de idade cronológica, ou seja, os anos. Existe o limite fisiológico. Por exemplo, se a pessoa tem 70, 80, 85, 85 anos, está bem, está praticando esporte, atividade física e tudo mais, sem nenhuma doença, não tem contraindicação. Ok. Eu vou pedir para a Tiane voltar àquela imagem onde tem as bolsas na parte inferior, que ali, uma das primeiras imagens, que ali a gente consegue ter uma noção bem grande do que eu falo, do efeito que as bolsas causam. Olha só. Então, bolsinhas de gordura, claro, tem as marcas ali também da idade, sinais do tempo, mas tem uma outra imagem, Tiane. Volta um pouquinho. Não, anteriores a essa. Aí. Ali a gente pode ver na primeira, lá na parte superior, então, o efeito de sombra que é causado. Às vezes não tem nem todo esse volume, né, doutor? Nessa foto, até eu vou analisar a foto. A iluminação está diferente, então é difícil avaliar, mas a primeira foto de cima, ela tem uma sombra, uma grande sombra. A luz da segunda, da abaixo e da grande à direita, ela tem outra iluminação. Está mais estourado, então, né? Exato, a gente perde referência, mas a primeira foto está bem batida, dá para ver uma sombra e não dá para ver aquele contorno onde se maquia na região da pálpebra superior. Bacana, muito bom então. Alguma recomendação, doutor, para quem então agora viu, de repente se identificou, viu essa necessidade, uma orientação que a pessoa possa planejar então esse procedimento? O planejamento começa com vida saudável, para a pálpebra não precisa, mas para outras cirurgias plásticas precisa estar no peso ideal, vida saudável, praticar exercício físico, beber bastante água, ter uma consulta com um dermatologista para tratar da qualidade da pele e aí para se pensar numa cirurgia plástica. O senhor falou que existe um pequeno período de internação, né? Day hospital. O que é isso? O day hospital é o hospital dia. Interna de manhã e vai embora logo após a recuperação da anestesia. E que tipo de anestesia que é feito? Geralmente é sedação igual a de um exame, de uma endoscopia, não precisa ser anestesia geral. Tem pacientes que preferem anestesia geral, também é possível fazer, mas é possível fazer com uma sedação e tem alta logo após. E depois aqueles cuidados que o doutor falou, né? Que ele inchaço vai ficar um pouquinho roxinho durante alguns dias, não tomar sol. Exato. Repouso, para não ter nenhuma hematominha, né? Não ter nenhum sangramento, aumentar a pressão e ter algum sangramento, e depois curtir o resultado. Muito bom. E claro, sempre procurar um profissional que já tenha experiência, que tenha referência nesse tipo de procedimento. Doutor Márcio Grave, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade aqui no programa. Eu que agradeço. Obrigada.